Uma quinta-feira de treino no Caldeirão visando a decisão contra o São Paulo nesse próximo sábado. Uma quinta-feira de decisão do STJD que libera o Jair para entrar em campo contra o tricolor paulista. E uma quinta-feira de possibilidade do Vasco voltar a ser o sócio majoritário da sua SAF. Problemas com a empresa norte-americana, que desde o último dia 5 de setembro teria que depositar nos cofres do Vasco 120 milhões de reais. Isso não aconteceu e um processo de recontrole da SAF poderá ser iniciado neste dia 5 de outubro. A gente vai falar sobre isso, torcedor, e eu já te adianto. É um assunto muito mais sério do que você imagina. O Vasco poderá voltar a ser do Vasco. E a empresa norte-americana, que antes, como estava em contrato, deteria 70% da SAF do Cruz Maltino, poderá ficar apenas com 19%. Mas fica calmo que a gente vai explicar tudo isso a vocês, detalhe por detalhe, vai ser um vídeo muito explicativo. Se você ainda não está entendendo esse assunto, se você ainda está com dúvida, fica tranquilo que eu vou te explicar detalhadamente. Eu tenho certeza absoluta que você sairá desse vídeo falando: caraca, ele me explicou direitinho, tô entendendo. E agora eu tenho uma maior noção sobre esse assunto. Então, fica aí no vídeo até o final para que você, é claro, fique muito bem informado sobre tudo o que acontece no nosso Cruz Maltino. Porém, antes de começar, torcedor, rapidinho, como sempre fazemos aqui no nosso canal, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E ó, Vascão, é o seguinte: você que está aí do outro lado, ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscrever-se e se inscreva no canal do Gigante Vasco. O que está acontecendo? Muitas pessoas estão chegando novas aqui no nosso canal, muitas pessoas estão assistindo aos nossos vídeos, porém muitas pessoas também não estão se inscrevendo e a sua inscrição é essencial para o nosso crescimento. A gente pede o like a vocês, né? O joinha, eu gostei, o que também é muito importante para a divulgação do nosso conteúdo, mas para o nosso crescimento a sua inscrição é mais importante do que nunca. Pois o que acontece? Se você assiste aos nossos vídeos, porém não se inscreve, o YouTube entende que tem alguma coisa errada e para de divulgar o nosso conteúdo. Então você que está aí do outro lado, se inscreva no nosso canal. Além disso, é claro, deixa aí o seu like, o seu joinha, o seu gostei também, que é de suma importância, e também ative o seu sininho de notificação, não apenas pelo canal, mas para que você não perca nada se tratando de Vasco da Gama. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Vambora, sem muita enrolação. Fala logo de Vasco. E eu quero começar aqui primeiramente, né, este Fala Gigante, apenas esse segundo vídeo de quinta-feira, para falar sobre um assunto importantíssimo, pois como a gente vem falando com vocês, depois de amanhã, sabadão, às 6h30 da tarde, terá um jogo decisivo contra a equipe do São Paulo, no nosso Caldeirão de São Januário. Vasco da Gama enfrentará o tricolor paulista, uma partida válida pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um jogo que poderá, dependendo da sequência de resultados dessa próxima rodada, colocar o Vasco não apenas fora do Z4, pois o Vasco hoje é o 17º colocado, ou seja, é o primeiro time dentro da zona do rebaixamento. E uma vitória contra o São Paulo, além de tirar o Vasco, dependendo dos resultados dessa rodada, do Z4, poderá colocar também o Vasco da Gama dentro do G13. O que é o G13? A zona de classificação dos clubes para a Sul-Americana do ano que vem. Hoje o Vasco é o 17º, abaixo do Vasco tem o Bahia, que é o 18º, com 1 ponto a menos. Acima do Vasco da Gama tem o Goiás na 16ª colocação, com os mesmos 26 pontos. Acima do Goiás tem o Santos, agora com 28 pontos. E acima do Santos tem o Internacional. O Internacional nesse momento tem 29 pontos. Está a exatamente 3 pontos de distância do Cruz Maltino. E uma vitória do Vasco da Gama, exatamente como a gente vem trazendo a vocês, dependendo do resultado, né, do Internacional, que enfrentará o Grêmio dentro do Beira-Rio também nesse próximo domingo, o Vasco ultrapassará Santos, ultrapassará Goiás e ultrapassará o Internacional e poderá chegar a esse G13. É uma vitória então que será importantíssima para o Cruz Maltino, é um jogo decisivo para o Vasco da Gama, não apenas visando esse aspecto de uma competição internacional em 2024, mas uma vitória que será importante, é claro, para dar uma aliviada ao Vasco da Gama, até porque é um jogo no Caldeirão e a gente sabe muito bem que é a obrigação ganhar no Caldeirão, é a obrigação ganhar dentro de São Januário. Só abrindo um OBS aqui, eu falei besteira, perdão.
Tava fazendo as contas enquanto tava falando aqui com vocês. E o Vasco, se vencer, ele não vai ainda para o G13. Não chega ao grupo de classificação para a Sul-Americana, mas se aproxima muito. O grupo hoje classificados para a Copa Conmebol Sul-Americana vai até o 13º colocado. Tem Corinthians com 30, Cruzeiro na 12ª colocação com 30 e Cuiabá com 11. Ou seja, o Vasco vencendo, o Vasco se aproxima muito desse pelotão do G13 e é realmente uma vitória que coloca o Vasco muito próximo da possibilidade de pegar uma Sul-Americana na próxima temporada. Falando em São Januário também, é claro, hoje o treino foi realizado no Caldeirão. O treino torcedor vascaíno já aconteceu um pouco mais cedo do que costuma inclusive ocorrer, né? O Vasco, quando treina no Caldeirão, ele treina normalmente no horário das partidas. O jogo nesse próximo sábado será às 6h30 da tarde, então havia uma expectativa que os treinos acontecessem apenas nesse horário, né? Um pouquinho mais à tarde, por volta das 5h30 da noite, mas ocorreu mais cedo. O Vasco hoje treinou nessa parte da tarde no nosso Caldeirão de São Januário, o treino já foi realizado. É um pedido de Ramon Dias levar os treinos a São Januário na semana que antecede a partida. Por exemplo, na semana passada, o Vasco da Gama não treinou em São Januário, porque o jogo não iria ser no Caldeirão, né? Na semana passada, o Vasco acabou sendo, infelizmente, derrotado para a equipe do Santos na Vila Belmiro, e como o Vasco jogou não na capital paulista, né, mas jogou em São Paulo, o treino não foi realizado em São Januário na semana que antecedeu esse jogo. Porém, como no sábado terá um jogo em São Januário, o Vasco fez questão de levar aí pelo menos um treino da sessão que terá para o nosso Caldeirão, para que o elenco se acostume ainda mais a atuar dentro da sua casa. Então é um momento importante, um momento de confraternização, um momento de troca e um momento ainda mais de reconhecimento do local onde será essa decisão no próximo sábado. E para essa decisão, inclusive, tivemos uma notícia importante nessa parte da tarde de hoje. O Jair, né, foi julgado pela STJD na última segunda-feira e o Superior Tribunal de Justiça Desportivo julgou o Jair, dando a ele uma suspensão de 4 partidas por aquela cotovelada dada ao Luciano Jubá, ou aliás, no Luciano Jubá, naquela partida contra a equipe do Bahia, lá na Arena Fonte Nova, válida já por esse segundo turno. O Jair já havia cumprido automaticamente um jogo de suspensão e teria que pegar um gancho de mais 3 jogos. O Vasco entrou com efeito suspensivo nesses últimos dias e pelo menos tivemos a informação agora há pouco que esse efeito suspensivo foi concedido e o Vasco poderá contar com o Jair para o jogo desse próximo sábado contra a equipe do São Paulo. Então o Jair está à disposição do técnico Ramon Anhel Dias. Pelo menos uma notícia boa, né? Uma notícia aí que teve um critério igual para o Vasco também com outros clubes, feita pelo Superior Tribunal de Justiça Desportivo. Então Jair está liberado para atuar no Caldeirão. Tranquilo, rapaziada? Deixa aí, é claro, a sua opinião nos comentários. Se você está esperando uma vitória do nosso Gigante da Colina nesse próximo sábado contra o atual campeão da Copa do Brasil. Porém, prosseguindo, né, rapaziada, porque vamos falar sobre coisa séria, vamos falar sobre coisa importante, vamos falar que coisa que mexe muito com o coração, com o imaginário, com qualquer tipo de sentimento do torcedor vascaíno. Por que, vascaíno? Hoje é dia 5 de outubro. O que isso significa? Dia 5/10/2023. Significa o seguinte, torcedor vascaíno. Há um mês atrás, no dia 5 de setembro de 2023, foi a data assinada em contrato que a empresa norte-americana teria que fazer mais um depósito para o Vasco da Gama. O que aconteceu? O Vasco, no dia 5 de outubro de 2022, assinou um contrato com a empresa norte-americana. E a partir da assinatura deste contrato, da data de assinatura deste contrato, o Vasco colocou nas cláusulas contratuais que todo dia 5 de setembro até o ano de 2026, o Vasco teria que receber um aporte da 777. Está aparecendo aí na imagem a vocês detalhadamente o que está em contrato. 120 milhões que foram recebidos no ano passado, no dia 5. 120 milhões que deveriam ter sido depositados nos cofres do Vasco da Gama nesse último dia 5 de setembro, mais 270 milhões no próximo ano, em 2024. E para fechar todo o aporte, o aporte, né, da empresa norte-americana, os 120 milhões no ano de 2025. Eu falei 2026, porém, perdão, 2025. Esse é o valor que a empresa norte-americana foi colocada em contrato, terá que pagar ao Vasco da Gama, que soma 700 milhões de reais. 700 milhões de reais, que se diz exatamente a venda de 70% das ações do Vasco
da SAF do Vasco da Gama aos norte-americanos. Ou seja, até o momento, se colocarmos na ponta do lápis, a empresa norte-americana no ano passado, no início do ano, fez um empréstimo ponte, vocês lembram, ao Vasco, no valor de 70 milhões de reais. Mas esse aporte, assim que o contrato foi assinado, no valor de 120 milhões de reais. A empresa norte-americana já colocou no Vasco 190 milhões de reais. Ou seja, colocando aquilo que está em contrato, o que é correto. A 777, momentaneamente, pagou ao Vasco da Gama por apenas 19% das suas ações. Hoje a 777 tem 70% porque um contrato foi assinado. Porém, hoje a 777 pagou apenas 19% das ações da SAF do Vasco da Gama. Ela tem, porque está vigente em contrato, 70%. Porém, foi pago 19%. Ou seja, a empresa norte-americana, teoricamente, tem algo que está fechado em contrato, mas ainda não pagou por ele. O que significa que eles ainda podem perder esses 70%. Ou, aliás, perder esses 51%. Porque 19% eles já têm, já que já pagaram. Essa é a atual situação. É bom, importante a gente trazer isso para esclarecer. Ok? E aí o que acontece? Nesse ano, como a gente acabou de mostrar a vocês numa folha do contrato, a empresa norte-americana, no dia 5 de setembro, teria que pagar mais 120 milhões de reais. O que aconteceu? Não pagou. E pagando esse valor, a empresa norte-americana passaria a não apenas ter 19%, mas a ter agora 31% das ações do Vasco da Gama. Não foi pago. E o contrato entre as partes previa que o dinheiro deveria cair no dia 5, porém havia um período de carência. Ou seja, havia um período aí de... Como eu posso trazer uma palavra que seja boa a ser utilizada a vocês? É realmente um período de carência, assim. Olha só, se vocês não tiverem tempo a pagar, a gente vai dar um período de atraso, tá bom? Até o dia X, vocês têm aí uma data para se ajustar, correr e dar o pagamento ao Vasco da Gama. Esse período é de exatamente um mês. Esse é o período dado pelo Vasco da Gama de carência aos norte-americanos, do dia 5 de setembro até o dia 5 de outubro. E aí, por isso que eu falei, né, com vocês, quando introduzi esse assunto, que hoje era um dia importante. Hoje é dia 5 de outubro. E o que aconteceu, torcedor vascaíno? A empresa norte-americana até agora não pagou. E a carência já acabou. E o que significa? A partir deste dia 5 de outubro, a partir de amanhã, caso o dinheiro não caia nas contas do Vasco da Gama hoje, o Vasco da Gama poderá cobrar. Cobrar não apenas o pagamento, mas cobrar as suas ações. Há no contrato uma cláusula chamada de bônus de subscrição. O que significa isso? Bônus de subscrição. O bônus de subscrição não é nada mais, nada menos do que o Vasco da Gama, ele pedindo para assumir novamente o controle de sua SAF. Tá aparecendo aí na imagem a vocês mais uma parte do contrato. E diz assim, ó: o bônus de subscrição do clube poderá ser exercido pelo Clube de Regatas Vasco da Gama, caso o investidor, no caso 777, não tenha quitado integralmente a parcela em atraso no prazo de até 30 dias contados da data de vencimento. Venceu no dia 5 de setembro, não foi pago e agora o Vasco poderá pedir esse bônus de subscrição. E ainda prossegue mais uma parte. Em caso da utilização do bônus de subscrição do clube, o investidor poderá utilizar o bônus de subscrição do investidor para recompor sua participação no capital social da companhia em um prazo de até 30 dias. Este bônus deverá ser exercido da mesma forma que o bônus de subscrição do clube. Contudo, o preço de emissão terá o valor total equivalente aos valores não pagos da parcela do aporte inadimplida. O bônus de subscrição do investidor só poderá ser utilizado uma única vez pelo investidor. E aí eu vou explicar essa outra parte do contrato. Vamos dizer que o Vasco hoje está na mão do Vasco da Gama, essa atitude está na mão do senhor Jorge Salgado e de companhia, que hoje, dia 5 de outubro, o Clube de Regatas Vasco da Gama poderá entrar com esse bônus de subscrição. Ou seja, o Vasco da Gama poderá entrar e dizer assim: olha só, eu quero ter as minhas ações de volta. Eu quero, vocês estão atrasando, vocês norte-americanos não pagaram o que tem que pagar. Então hoje, a partir do dia 6 de outubro, ou seja, só amanhã que o Jorge Salgado poderá fazer isso, eu quero ter 51% das ações de volta. Até porque, como a gente trouxe, o 77 já pagou 19, então pagou 19,
o acordo previa 70% das ações para eles, então o Vasco poderá pedir 51%. Caso o Vasco peça, a empresa norte-americana terá mais 30 dias para realizar o pagamento. Ou seja, terá até o dia 5 de novembro para realizar o pagamento. E durante todo esse período, eles terão que pagar. Pagando, caso eles tenham dinheiro para pagar, eles entrarão exatamente o que a gente acabou de mostrar nessa cláusula, o bônus de subscrição do investidor, ou seja, eles pegam o bônus de subscrição do Vasco e falam, olha só, eu estou com dinheiro, eu vou pagar, tá aqui a grana. Lucas, se não houver o pagamento? Se não houver o pagamento, tá em contrato. O Vasco pagará apenas R$1.000 aos norte-americanos e terá novamente 51% das ações da SAF. O Vasco hoje já tem 30%, mais 51%, o Vasco terá 81% e a 777, 19%, e o Vasco voltará a ser o sócio majoritário. Essa é a situação torcedor vascaíno. O Vasco, a partir de amanhã, 6 de outubro, hoje é a data limite, dia 5, poderá entrar com esse bônus de subscrição e ter novamente as ações temporariamente. Caso a empresa norte-americana pague o valor nos próximos dias, será temporário. Caso não, o Vasco voltará a ser o sócio majoritário de sua SAF. E se no próximo período, dos 30 dias, a empresa norte-americana pagar ano que vem, nos próximos 3 anos de aportes que ainda irão acontecer, a empresa norte-americana não terá mais esse direito. Se atrasar, automaticamente a SAF voltará a ser do Vasco da Gama. Então, torcedor vascaíno, é uma situação muito complexa, eu sei, é uma situação muito complicada, mas acredito que eu tentei trazer da melhor maneira possível para explicar a vocês. Resumindo, sendo o mais claro possível, amanhã, hoje é a data limite, e a partir de amanhã, o Vasco poderá realmente entrar com isso e querer, e de forma imediata, requerer aí assumir o controle de sua SAF. Se não houver pagamento até a data de hoje, amanhã o Vasco poderá entrar aí com uma cláusula que está em contrato e ter novamente 51% da sua SAF momentaneamente a seu controle. Se nos próximos 30 dias também o pagamento não acontecer, o Vasco voltará a ser o seu sócio majoritário e a SAF do Vasco voltará a ser do próprio clube. Então, vascaíno, é uma situação complexa, é uma situação complicada e é uma situação quente para o torcedor vascaíno. Sim, 777 poderá ficar longe do Cruz Maltino, não completamente longe, porque já tem os 19%, mas a empresa norte-americana poderá não ser mais a dona da SAF do Vasco. Você, como vascaíno, torce para que hoje a 777 pague e tenha ainda o controle do futebol do clube, ou você, na sua opinião, acredita que seria melhor a 777 realmente não pagar e o Vasco da Gama ser o sócio majoritário, o Vasco voltar a ser o dono do seu futebol? Coloque aí a sua opinião nos comentários. É um assunto complexo, é um assunto quente, a gente faz questão de sempre trazer a vocês tudo o que está acontecendo. A gente fica por aqui. Esse foi o Fala Gigante, apenas o segundo vídeo desta quinta-feira, e é claro, voltaremos já por volta das 8 horas da noite para falar ainda de Vasco com vocês. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem e, como sempre falamos, saudações vascaínas.